Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixe isso pra lá. Vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Olá, eu sou o Giancarlo Búrigo e meu projeto é o Cultura no Papo, um talk show, um programa de entrevistas, na verdade, onde eu entrevisto artistas para falar sobre a cultura no contexto da pandemia. Esse projeto contou com a parceria da Gabriela Fernandes, jovem monitora ingressante, a Gabi. Oi, meu nome é Gabriela Fernandes, eu sou jovem monitora ingressante na Casa de Cultura do Tremembé e eu fui convidada pelo Jean para participar do PIAC Cultura no Papo. O PIAC Cultura no Papo é um programa de entrevistas, onde os entrevistados, convidados, são agentes culturais que vêm falar um pouco sobre o cenário cultural durante esse ano que se passou, o ano de pandemia, e sobre as perspectivas para o futuro também. É para sonhar? É para desejar? Ou é para eu me basear em fatos verídicos? O que eu faço agora? O objetivo principal desse PIAC foi gerar um material de entrevistas com as vozes de gente que trabalha na cultura, que depende da cultura para sobreviver, e saber como é que eles passaram esse período, né? Foi um período foi muito difícil para a cultura de forma geral. Então saber como que eles passaram e como que eles estão passando por esse período. As pessoas querem contato físico, as pessoas querem se abraçar, as pessoas querem contato. Né? Nunca aconteceu a gente não poder ter contato com o outro. E ficamos assim, no escuro. O formato escolhido foi de entrevista, porque seria possível fazer, nesse contexto de pandemia, sem precisar quebrar o distanciamento social. É possível fazer remoto, como foi feito pelo Skype, gravado e depois editado. E aí nessa entrevista foi definido artista do território, né, da região norte, que eu sabia que estavam na ativa durante a pandemia. Viviane Abraão. E que teriam coisas importantes para falar. Não sabia o que, mas sabia que seria importante escutar o que elas teriam para dizer de como foi a passagem, como foi todo esse período de vida tão difícil para nós todos. Para essas entrevistas, nós selecionamos duas artistas do território, da região norte. A Viviane Abraão, cantora, e a contadora de histórias, Drica Nunes. São duas artistas que nós sabemos que dependem da cultura para sobreviver, são trabalhadoras da cultura e que estavam ativas durante o período de pandemia. Claro que à medida do possível, né? E então pensamos que elas teriam opiniões importantes para compartilhar com a gente sobre essa transição do presencial para o virtual, esse novo normal. E também falar um pouco sobre os editais, o quanto foram efetivos e que oportunidades podem ter surgido nessa época ou não. Conversávamos de São Paulo, porque começamos a ver essas ajudas em outros estados, mas e São Paulo, e São Paulo, e São Paulo, e como assim? Eu achei que demorou um pouco para vir. E aí, quando veio em forma de edital, né? Para você conseguir mandar um edital e ser aprovado, tem que ter todo um currículo, todo um histórico comprovado. Tem requisitos que precisam ser atendidos para que o artista tenha a contemplação. A gente foi conversando e elaborando esse projeto juntos, mas basicamente a ideia inicial do Jean ela se manteve agora até o final, que era justamente criar um programa de entrevistas com trabalhadores da área da cultura, sejam eles artistas, produtores culturais, a fim de criar mesmo essa rede de diálogo, né, para que a gente consiga trocar e entender as saídas, as possibilidades, como é sobreviver, viver de arte num contexto pandêmico e como era antes também, né, quais as diferenças que a gente viu, enfim, que a gente vivenciou. Então acredito que a ideia central se manteve, assim, não teve muitas curvas. E o tempo
passou. Você sabe, né, Jean, se tem uma coisa que passa nessa vida, é o tempo. E o tempo passou e cada um seguiu o seu caminho, a sua jornada, fazendo as suas coisas. E um dia Quanto à ideia inicial do Cultura no Papo, até o produto final não houveram muitas modificações. A ideia era realmente fazer entrevistas individuais, não demasiadamente longas. Porém, na minha concepção, né, na minha cabeça, eu queria fazer mais como se fosse um talk show, com mais troca artística. Eu pretendia tocar saxofone no meio da entrevista também, fazer alguma intervenção. Porém, com a entrevista já marcada e o prazo chegando próximo, eu contraí Covid-19, mas estou bem, gente, fiquem tranquilos. E também só tive sintomas leves, mas mesmo com sintomas leves eu senti bastante cansaço e estava também um pouco aéreo, uma dificuldade de concentração. Bom, E daí eu preferi focar no que as artistas tinham para dizer mesmo, que na verdade eu acho que já foi bem pertinente. sabe por quê, Jean? Porque eu estive pensando, né, esses dias, a cultura, ela conversa com a educação, ela conversa com o meio ambiente, ela conversa com a saúde, ela conversa com todas as outras áreas. Já percebeu? Eu convidei a Gabi para desenvolver o projeto junto comigo e foi muito bom porque ela manda muito bem nas artes, na divulgação, isso eu já sabia pelo dia a dia na Casa de Cultura, né, no trabalho remoto da Casa de Cultura. E assim ela fez alguns estudos, a gente foi vendo juntos até que chegou nesse resultado final, da identidade visual que pode ser visto nas entrevistas, nos flyers, em tudo que tem a ver com o projeto. O que foi excelente para mim, isso também é uma parte que eu sou muito ruim. E ficou lindo, graças a ela. Essa é a diferença entre o céu e o inferno. Falando de uma questão mais prática mesmo do desenvolvimento do projeto em si, eu só queria fazer um adendo que eu acho que é muito gostoso acompanhar as fases, né? O desenvolvimento do projeto mesmo. Porque você pega desde que, por exemplo, nesse caso não foi um projeto idealizado por mim, foi pelo Jean. Então, desde que ele me apresentou a ideia do que ele gostaria de fazer, até o que tá pronto hoje, sabe? É um processo muito longo, assim, muita coisa acontece nesse meio tempo. Cada fase tem a sua peculiaridade e é gostoso participar disso, assim, realmente estar ali junto e tal, para poder fazer, para entender como que isso funciona. Porque no início sempre parece uma coisa muito abstrata, né? A gente tem firme o que a gente quer fazer, às vezes a ideia é muito nítida na nossa mente, mas a gente não entende como que isso vai acontecer na prática ou como vai ficar no final. E aí assistir as entrevistas, ver assim como público mesmo, é uma sensação muito boa, porque você vê que o objetivo foi concluído, sabe? Tipo, ele comunica. Você recebeu um feedback das pessoas comentando durante as entrevistas, tipo, nossa, eu não sabia de tal e de tal, eu não sabia dessa iniciativa, enfim. E aí vai se tornando um canal de troca mesmo, onde as pessoas começam a conhecer coisas que talvez antes elas não conheciam e vice-versa. É muito, muito legal. Da comunidade, atendendo vários territórios, vários bairros que a gente tem no território. Aí depois eu desci, a gente apresentou a Casa de Cultura do Hip Hop, e apresentamos também a Casa de Cultura do Tremembé, ela faz parte da história. Eu gostaria também de fazer uma partilha, mas mais de um ponto de vista pessoal mesmo. Porque eu não cresci na região do Tremembé e Jaçanã. Eu morei na região do Jaçanã por um pouco mais de um ano. Então eu não consegui criar raízes mesmo, assim, né? Firmes com esse território, enfim, referenciais e tudo mais. Então, quando a gente recebe esses artistas que fazem parte do território onde a gente atua,
Eu acho que isso tem uma carga muito rica mesmo, né? Porque a gente recebe tanta informação valiosa, assim, que faz o território ganhar outra cara, porque o território é feito por pessoas, né? Então, assim, quem construiu isso? Quem constrói esse território todos os dias? Ouvi, principalmente, eu vou citar a fala da Viviane, que foi a nossa primeira entrevistada, me toca num ponto muito íntimo mesmo, assim, quando ela vai trazendo referenciais muito palpáveis que a gente pode encontrar no dia a dia, desde pessoas a lugares, enfim. E o quanto a nossa arte muitas vezes tem uma relação muito forte com o território, com o lugar onde a gente está. Então, eu acho que o programa, ele também ocupa esse lugar, né, de aproximar, assim, as pessoas que fazem o território dos equipamentos culturais. Tipo assim, você convidar essas pessoas que estão produzindo arte, que estão fazendo arte, trabalhando com isso, enfim, para dentro desses espaços, né, para que elas consigam, para além de ter um espaço de fala, para que elas também se sintam parte da construção desses equipamentos, porque elas são, né? Então, de um ponto muito pessoal, eu acho que é uma parte muito, muito bacana, assim, do projeto. Quando tudo passar, nós vamos cantar velhos sambas na praça e também relembrar todos que já se foram. Lindos versos clamar, pra na nossa memória ele sempre morar. O samba que mora na veia, o samba que mora na veia. E na nossa memória ele sempre estará.